Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 21 e versículo 22. Você que tem a sua Bíblia Sagrada na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, acompanhe conosco nesta manhã, Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 e versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sare e viva. Peço-te que venha e lhe ponha as mãos para que sare e viva. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, estamos diante de um texto bastante conhecido. Marcos, por sua vez, no seu evangelho escrito por ele mesmo, tem seus 16 capítulos, 662 versículos, e Marcos traz uma imagem de Jesus como seu servo sofredor, aquele que tinha autoridade, que tem autoridade sobre a natureza, sobre os demônios. A Bíblia por si só se explica. Conta-nos uma história bastante interessante. Capítulo 5, já registramos que Marcos traz Jesus como servos sofredor. Mas no capítulo 5 de Marcos, Jesus ele está chegando a um certo lugar. E nesse lugar tinha um homem endemoniado, um homem que cadeias não seguravam, prisões não seguravam, cadeias por correntes também não seguravam. A única coisa que aquele homem fazia, aquele homem bagunçava todos os sepulcros aonde ele estava. Só que a Bíblia vai dizer que está chegando em Gadara um homem por nome de Jesus, e este homem tem poder para expulsar os demônios. Aquele homem por nome de Jesus está chegando para colocar as coisas no lugar. Jesus está chegando em Gadara para expulsar o demônio que tinha naquele homem. A Bíblia diz que agora Jesus chegou, e o texto é claro em afirmar: quando o endemoniado soube e viu que quem chegara em Gadara mandava no anjo, mandava na terra, era respeitado no céu, respeitado na terra e respeitado no inferno, vai o texto dizer que ele se prostrou até Jesus. Quando ele se prostrou até Jesus, ele começou a dizer: por que vieste antes da hora? Jesus expulsou. E ali, quando Jesus expulsou aquele homem que muito tempo estava ali, há muito tempo sofria com esses demônios que quebravam-se, machucavam ele. Agora o homem é liberto. O homem agora está voltando para a sua natureza normal, como homem normal, porque Jesus teve esse encontro com esse endemoniado. Capítulo 5, versículo 21, a Bíblia agora conta a história da filha de Jairo, só que Jesus vai retornar para Cafarnaum. Quando Jesus está retornando a Cafarnaum, uma cidade pesqueira fundada pelo rei Asmorneu, localizada na margem do mar da Galileia no século I, tinha aproximadamente, irmãos, 1.500 habitantes. Foi para onde Jesus foi. Quando Jesus chega até o mar, a Bíblia conta que um certo homem
da sinagoga, importantíssimo da sinagoga, sai de encontro a Jesus, porque sabia que o que estava acontecendo na sua casa, os médicos, os paramédicos, as enfermeiras, os enfermeiros, não podiam ter o poder de fazer aquela enfermidade da sua filha sair. Jairo corre, vai até Jesus e faz uma súplica, dizendo: Senhor, a minha filha está à beira da morte, a minha filha está moribunda, ou seja, a minha filha está quase morrendo. O que me chama a atenção é que esse quase, para Jesus não é nada, à beira da morte, para Jesus também não é nada. Conta-se a história que Jesus foi, e quando Jesus foi até a casa de Jairo, no meio do caminho apareceu outro personagem. A filha de Jairo, com 12 anos, estava à beira da morte. A mulher do fluxo de sangue, agora por sua vez, 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. Só que ela ouviu que Jesus ia passar naquele caminho. A mulher, por não poder aproximar-se de alguém, porque segundo a cultura, uma mulher com aquela enfermidade se tornava uma mulher impura, era colocada no escanteio, era colocada nos cantos, usava-se às vezes uma capa para demonstrar o que ela estava, a enfermidade que estava afastada de todo mundo. Só que no caminho naquele dia ia passar Jesus de Nazaré. A mulher está ouvindo a multidão passar, e a multidão está oprimindo Jesus, a multidão está apertando Jesus, a multidão joga Jesus para o canto, empurra Jesus de um lado. Só que a mulher disse, tomada de uma fé, lhe posicionou, até chegar a um ponto que ela disse: se tão somente eu tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curada. Perceba que agora Jairo está indo com Jesus para sua casa, mas de um tempo ao outro, Jesus, ele parou no meio da multidão. Quando Jesus parou, toda a multidão para, e Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? E começa aquela grande pergunta: quem tocou? Quem me tocou? Quem sabe Pedro, quem sabe Tiago, quem sabe João, os discípulos mais perto de Jesus, os mais próximos do mestre, disse: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus disse: sim, porque alguém me tocou empurrando, alguém me tocou me mandando para um lado e para o outro, mas quem me tocou agora foi diferente. Quem me tocou agora, tocou com humildade. Quem me tocou agora, tocou com um toque de socorro. A Bíblia diz que a mulher toca, do que a mulher toca, a mulher sai de perto, porque ela é moribunda, não podia ficar perto de ninguém. Mas a mulher dizia no seu coração: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela vem com todo cuidado, ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Quando ela tocou, Jesus sentiu que dele saiu poder, dele saiu virtude, dele saiu graça, misericórdia e bonância. A pergunta foi: quem me tocou? Às vezes, hoje a gente não vê Jesus, mas hoje a gente sente Jesus perto de nós, através do Espírito Santo. A mulher aqui viu, creu, acreditou, se posicionou e tocou. Nesta manhã, levantamos do nosso conforto, colocamos o nosso joelho no chão, suplicamos a Deus e por mais uma vez tocamos na orla de Jesus, porque aquilo que a mulher mais precisava, a multidão carregava, a multidão oprimia. O que aquela mulher precisava era tocar na orla de Jesus. Jairo
estava do lado, ouvindo tudo e vendo tudo. A mulher agora estava sendo curada. E Jairo recebe uma notícia dizendo: olha, a tua filha, ela estava à beira da morte, e agora a menina morreu. A menina que estava à beira da morte, a menina agora morreu. Sim, só que o que me chama a atenção é, a Bíblia também diz e confirma a história. Alguém chegou e disse: olha, Jairo, a menina morreu, deixa o mestre ir, deixa de atormentar o mestre, não tem mais nada que ele possa fazer. E assim, conta-se o texto, que agora Jesus ele vai olhar para Jairo, e Jesus ele faz isso comigo e com você, por causa das críticas, por causa das pedradas, por causa dos malfalatórios no nosso nome. Jesus ele olha para Jairo e Jesus disse: não temas, crê somente. Jesus estava curando a mulher, Jairo estava perto. Jairo vê que Jesus cura a mulher. Quando a notícia chegou, penso eu e acredito sim, porque Jairo ficou triste, porque Jairo ficou magoado, porque Jairo viu que Jesus parou, curou a menina, e está perdendo muito tempo ali esperando que ele fosse. Mas a mulher só foi curada porque Jairo teve a preocupação e a afirmação que se ele fosse no mar da Galileia chamar Jesus para sua casa, alguma coisa no caminho podia acontecer. Quando chamamos Jesus para nossa casa, na nossa vizinhança, quem sabe alguém enfermo, alguém precisando de uma cura, alguém precisando de uma libertação, quem sabe Jesus, ao caminho da nossa casa, ele não pode ressuscitar mortos, ele não pode fazer a enfermidade ir embora, porque no caminho da casa de Jairo, a mulher foi curada. Quando a mulher foi curada, deram a notícia da morte da menina para Jairo. Jesus disse: não temas, crê somente. Jesus agora vai dizer: olha, Jairo, vamos até a tua casa. Vamos até a tua residência. Vamos, Jairo, porque assim como eu vi a tua fé, assim eu vou fazer na tua casa. Jesus chegou na casa de Jairo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, muitos que estavam ali na casa, choravam. Segundo a cultura judaica, chamava-se um certo povo, aonde tivesse um defunto, eles iam lá, ficava chorando, porque se pagavam para chorar. Quando Jesus chegou, a autoridade da vida estava em Jesus. A morte reinava na casa de Jairo, até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, a Bíblia conta, mandou todo mundo sair, chamou a mãe, chamou Jairo, chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João. Quando chamou os três que eram mais perto, o pai, a mãe, e disse-lhe: espere aqui. Jesus entrou. Quando Jesus entrou, a Bíblia conta que agora Jesus está vendo a menina, e Jesus diz: a menina não está morta, a menina está viva, apenas dorme. Só alguém com autoridade na morte pode dizer isso. Se você não sabe, Jesus, ele ainda continua fazendo isso através da nossa fé. Quando Jesus diz que a menina apenas dormia, alguém riu porque duvidou. Parece que eu vejo a mesma coisa quando Deus falou para Abraão e para Sara, que Sara iria gerar um filho na sua velhice. Conta-nos o texto que Sara riu, mas Sara riu e foi repreendida. Deus falou a Abraão: por que Sara riu? Da mesma forma aqui na casa de Jairo, Jesus disse: a menina não está morta, a menina apenas está dormindo. Muitos riram, duvidou. Só
que Jesus entrou no quarto daquela menina. Jesus entrou naquele quarto, e quando Jesus saiu, Jesus antes de sair disse: Talita cumi, menina, assim te digo, levanta-te. E na mesma hora a menina sentou na cama e começou a falar. Chama a mãe, chama Jairo, chama Pedro, chama Tiago, chama João. Vai, mostra para a multidão a menina, para aqueles que estavam duvidando, para eles crerem que Jesus ainda continua fazendo essas coisas. Meus irmãos, nesta manhã estamos pregando sobre um Jesus, porque a gente só tem milagre através da nossa fé. Muitas das vezes, quando lemos a Bíblia, nos 4 evangelhos, vemos que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, vai, porque através da fé você foi curada. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, a filha de Jairo, 12 anos morreu. Aqui mostra um encontro de gerações. A menina tinha 12 anos, estava entrando na adolescência, morreu. Jesus, ele ressuscitou. A mulher estava sofrendo há 12 anos, quem sabe já era uma adulta, mas Jesus, ele fez o milagre. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele marca datas. Jesus, ele marca tempos. Jesus, ele marca, irmãos. Jesus, ele marca local. Ele marca os momentos certos. Às vezes nós achamos, às vezes a gente achamos que estamos sozinhos. Às vezes a gente achamos que estamos nessa labuta sozinho. Os discípulos, Mateus 8, achavam que estava sozinho dentro do barco. Jesus disse: olha, passamos para o outro lado do barco. Foi Jesus que convidou a todos. Se Jesus te convidou para passar para o outro lado do barco, fica tranquilo. A tempestade vem de um lado, os ventos vêm de outro, mas Jesus está com você no barco. Se tem uma coisa que aprendi na Bíblia, é que a gente não está órfão. Jesus disse: não vos deixarei órfão. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E esse Consolador, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Lemos Atos capítulo 2. A igreja, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo. Depois dali, vemos Pedro, João no templo, orando sim, mas ele estava subindo, quem sabe no meio do pátio. Conta-se a história que agora era colocado um homem todos os dias pedir esmola. E quando esse homem viu Pedro, Tiago, Pedro e João, conta-nos que eles pediram uma esmola. Quando pediu uma esmola, Pedro, olhando um para o outro, quem sabe dizia no seu coração, porque a Bíblia não conta, mas acredito eu, que Pedro olhando para João, dizendo: olha João, dinheiro eu não tenho, prata eu não tenho, ouro eu não tenho, mas eu tenho algo que eu recebi há uns dias atrás. Quando Pedro olhou, mandou fitar os olhos nele e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Hoje a gente não pode ter riquezas, porque a maior riqueza é alguém carregar a presença de Deus. Hoje a gente não pode ter a casa dos nossos sonhos, o carro dos nossos sonhos, mas se a gente tiver autoridade no nome de Jesus, já é muito e muita coisa
na nossa vida, irmãos. Estamos vivendo uma época que hoje foi tirado o olho espiritual e foi colocado o olho material. Muitas pessoas já se esqueceram do que está nos aguardando no céu. Vamos lá. Paulo, ele escrevendo, disse: eu conheci um homem, ele não disse que era ele, mas era ele. Conheci um homem que lá em cima viu muitas coisas boas, bonitas, maravilhosas, mas que não era lícito falar para homem carnal. Perceba que aqui no texto que a gente leu, perceba que aqui, o texto que a gente acabou de ler, Jairo, por ser um principal da sinagoga, ele viu através da fé. A mulher do fluxo de sangue, ela viu através da fé. Irmãos, se nós não olhar com os olhos da fé, mas eu estou passando isso, eu estou passando por aquilo, é olhar pelos olhos da fé. Mas a minha guerra está grande, a minha guerra está assim, a minha guerra está assado. Mas temos que olhar com os olhos da fé. A fé nos mostra algo lá na frente. A fé nos mostra algo surpreendente lá na frente. Hoje, a gente só vê o que está acontecendo no momento, mas Jesus nos mostra através da fé o que vai acontecer lá na frente, através da revelação. E como é que funciona a fé? A fé é mais ou menos assim: compramos alguma coisa, chegamos em casa, a loja tem 24 horas, queremos dar um presente para alguém. A gente ainda não tem o produto em mãos, mas a gente tem a nota fiscal. Mais ou menos assim é a fé. A gente não tem ainda, mas a gente tem a garantia que vai chegar através da fé. Isso é fé. A fé que faz a gente atravessar o mar sem nadar. A fé que precisamos ter em Jesus Cristo a cada dia. A fé que nos aproxima de Deus. E a fé que Abraão teve quando deixou o jovem, o servo embaixo, e disse: eu vou subir com o menino, vamos sacrificar e voltaremos todos para casa. Deus falou a Abraão: pega Isaac, bota todo mundo em cima dos jumentos e vai, sobe o monte e oferece Isaac para mim. Conta-nos o texto que agora Abraão, movido de fé, porque foi Deus que mandou, e se foi Deus que mandou, ele se responsabiliza. Quando Abraão pegou o menino, chegou lá em cima do monte, fez o altar. Quando Abraão vai amar Isaac, prepara tudo. Quando Abraão vai matar Isaac, porque a Bíblia diz que ele ia matar, quando ele ia matar, o anjo gritou: Abraão, não precisa mais matar o menino, porque agora sabemos que tu temes a Deus. A fé de Abraão, mesmo sabendo, irmãos, que mesmo que se matasse Isaac, Deus poderia fazer o menino ressuscitar. Abraão, através da fé, foi obediente à voz de Deus. Nesta manhã,
Você que ouviu, creu e sabe de tudo aquilo que Deus ele pode fazer na sua vida. Porque se tem uma coisa que Deus ele sabe fazer quebrar protocolos. Deus ele não quebra princípios, não. Deus ele quebra protocolos. Jesus ele veio e quebrou protocolos. Segundo a lei judaica, os fariseus diziam que não podia fazer milagre dia de sábado. Jesus fez milagre de sábado. Para você nesta manhã, Jesus, ele pode entrar na sua casa assim como fez na casa de Jairo. Jesus ele pode ir até o caminho na casa de alguém na sua rua e ele parar e você tocar nele e você ser curado, transformado. Porque se tem uma coisa que eu vejo na Bíblia, toda vez que Jesus para, ele faz algo. O que é o nosso problema que ele não pode reverter em bênção? Está chegando o tempo, a nossa fé está sendo abalada a cada dia mais. O mundo está querendo expulsar de uma vez por toda uma igreja séria que prega a palavra de Deus dia após dia. O mundo hoje está apertando a igreja, tentando entrar dentro da igreja com a sua moda, com o seu mundanismo, dizendo que nós que pregamos Jesus Cristo ressuscitado, está errado. E eles que pregam outra doutrina, está errado. É melhor ir para o céu, chamado aqui na terra de fanatismo, de religioso, do que seguir o conselho de quem está lá fora, que não conhece nada de Bíblia Sagrada. Estamos sendo bombardeados. A cada dia que se passa, vemos se levanta um, se levanta outro, querendo colocar nas nossas cabeças que a doutrina que Jesus nos deixou, aquilo que Jesus nos ensinou, está errada. Mas vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus continua a mesma. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar tudo, e a palavra de Deus continua a mesma. Nesta manhã, dia 7 de julho, pregamos a palavra de Deus, louvor e palavra. Estamos aqui, irmãos, para falar tudo quanto Jesus nos mandar. É por isso que o programa até hoje está de pé. Porque o que sai daqui alimenta, o que sai daqui transforma, o que sai daqui traz esperança, que é a palavra de Deus. Nesta manhã, eu te pergunto, se tem alguém para aceitar Jesus. Temos aqui, irmãos, muito pedido de oração.